Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da Escola Urântia. E hoje nós vamos falar, o nosso colega, nosso amigo Jorge Lauri, vai nos presentear com a aula sobre a época da auto-outorga de Cristo Micael. Então, como era quando Jesus, né, veio a Urântia, como que estava a Terra. Então, é bem interessante esse assunto. E muitos de nós vamos lembrar, né? Já lemos faz tempo e vamos lembrar desta parte, então, do livro. Muito obrigada, Jorge, e é com você. Ok, vou passar então a apresentação. Primeiramente quero agradecer, né, a todos aí, até pelas condolências do falecimento de minha mãe, que foi na segunda-feira, e na realidade foi me dado um presente. Esse tema é bastante interessante, né? A época da auto-outorga de Michael Minerva. Né? Como é que foi, como é que o revelador enxergava o mundo e como é que ele deixou isso escrito para nós. A gente vai tratar sobre esses assuntos. Já vou passar assim mais o que é. É baseado no documento 121 do livro de Urântia, com esse título, A Época da Auto-outorga de Micael. E geralmente eu gosto de fazer uma oração para iniciarmos, né, os momentos. É uma pequena adaptação que eu fiz da oração da que eu gosto muito, né? E se puderem acompanhar, então, uns segundinhos aqui. Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força, pois quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem nesse breve encontro de estudos sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste encontro possamos revelar-te uns aos outros o teu ser e o teu infinito amor. Amém. Lembrando sempre que esta aqui é uma interpretação pessoal, né, da minha leitura, o que não substitui a leitura do livro. Então, todos são convidados a sempre ler, né, o documento 121 depois, ver se realmente é isso, e colher suas próprias impressões, tá? Sinta-se à vontade também para me interromper, se for necessário, durante a apresentação. Eu gosto de colocar uma frase que muitas vezes motiva um pouco. Aqui, na realidade, o revelador fala o seguinte: ele dizia assim, minha motivação principal foi a de preparar documentos que viessem a ser esclarecedores, não apenas para a geração de homens que vive agora, mas que pudesse ser também de bastante proveito para todas as gerações futuras. Está no documento 121, seção 8, parágrafo 12, né? É o intermediário que vai nos falar de todo o documento 4, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas ele se apresenta e como ele recebeu esse mandato, tá? Essas imagens, algumas delas que vocês veem, são do Lago de Genezaré, tá? Lá de onde é que Jesus vivia. Só que, lógico, né? Uma foto colorida agora. Então, o Ocidente, no primeiro século depois de Cristo, é um dos assuntos. O povo judeu, como é que era esse povo, como ele está formado, gentios, como é que eles agiam, como é que eles eram reconhecidos pelos judeus ou não. A filosofia desses gentios, até porque a Galileia era mais gentia do que judia, né? Então Jesus nasceu no meio, lá na Galileia, no meio dos gentios. As religiões que os gentios tinham, né? Que Jesus também era bem tolerante com relação a tudo isso. As religiões dos hebreus, os judeus e gentios, como eles se relacionavam,
e também alguns registros escritos anteriores, que na realidade vai falar um pouco dos evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, que o revelador também fala um pouco quem os escreveu, como eles estão compostos e o que ele pôde ou não usar daquilo lá. Como introdução, né, as palavras dele, né? No início desse documento, o revelador nos informa que ele foi o intermediário destinado e acompanhou o apóstolo André na trajetória terrena, né? E enquanto ele também trazia esses documentos, ele estava sempre tutelado, supervisionado por uma comissão de 12 membros da Irmandade Unida dos Intermediários de Urântia e também promovido pelo presidente dessa ordem, né? E por um Melquisedeque relator, que o tempo inteiro ficou acompanhando eles e ajudando, né? Sendo que foi autorizado a registrar, então, essa narrativa dos atos da vida de Jesus, de Nazaré, como eles foram observados por essa ordem de criaturas terrenas, que são os seres intermediários, né, que são os registradores, os habitantes permanentes do nosso planeta, né? E como eles viam isso, e também a visão do apóstolo André, já que esse revelador, um ser intermediário, acompanhou ele, e ele até comenta, olha, eu fui guarda temporal dele, mas André sabia quanto Jesus evitava, né, deixar registros atrás de si. A gente hoje sabe por quê, e isso fez com que o próprio André também não deixasse muita coisa atrás dele, muita coisa escrita, até porque ele via que Jesus não fazia, os outros apóstolos também procuraram evitar o máximo que pôde isso, tá? Então, e essa narrativa de André, ela foi usada pela maioria dos evangelhos conhecidos, né? É uma transcrição parcial daquela e algumas emendas, né? Apesar disso tudo ter sido adulterado, modificado, né? E muitas partes até perdidas durante os tempos. Como é que era naquela época, né? Essa é a questão que nós estamos tratando hoje, né? O Ocidente no primeiro século depois de Cristo. A gente vai falar mais do Ocidente e não tanto do Oriente, né? Porque foi no Levante e no Ocidente que as coisas caminharam na direção do cristianismo, tá? Então, como é que era? A questão era a idade relativamente ativa, espiritual e filosoficamente falando, assim, né? O planeta experienciava um renascimento do pensamento e vivência religiosos nunca vivido antes. Isso foi interessante. Depois ele até fala que, até depois disso, ele não viu ainda alguma coisa. Apresentava condições favoráveis para essa auto-outorga do Filho Criador, né? O Cristo Micael, nosso Jesus, e poucos séculos antes, a cultura e língua gregas haviam se espalhado pelo Ocidente e Oriente Próximo. Então, a língua ali também estava mudando. Os judeus, pela natureza, meio ocidentais, meio orientais, porque eles estavam ali no Levante, né? Bem no meio do caminho daquilo que vinha do Oriente, né? E daquilo que ia para o Ocidente, e vice-versa, qualificavam-se bastante, né, para esse novo quadro cultural e linguístico, né? Tanto é que, depois a gente vai ver, mas boa parte já das pessoas que tinham mais conhecimentos falavam grego, né? O governo romano era politicamente bastante tolerante com o mundo mediterrâneo e também, claro, com os judeus. Um exemplo disso, né, sem dúvida, é essa questão aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele tinha uma cultura religiosa hebraica, né? Proclamou o evangelho de um Messias judeu, na língua grega, sendo ele próprio um cidadão romano. Então, a gente vê como essa mescla, essa mistura foi bastante propícia e interessante que foi na época e no momento adequados. É bastante interessante isso. Então, o livro de Dante, ele nos conta que nem antes e nem depois da época de Jesus foi visto algo parecido com isso, né? E que a civilização europeia, aí já consideramos agora tudo ali, foi unificada e coordenada sobre uma extraordinária influência tríplice. Os 3 pontos que os reveladores, né, nos colocam desse documento.
ele diz que essa unificação, né, extraordinária, né, ela se deu por essas três questões. O sistema político e social dos romanos, que era bem relativamente flexível dentro da política deles. A língua e a cultura gregas, em uma certa medida também a filosofia grega, que era a mais avançada do planeta na época, e a influência de veloz expansão da religião e dos ensinamentos morais judeus. Nós já vamos ver o porquê disso, né? Por que os judeus foram ali os escolhidos, tá? Quando Jesus nasceu, o revelador nos conta, todo mundo mediterrâneo era um império unificado. Já vou mostrar para vocês um mapa. Boas estradas interligavam os maiores centros, né? Isso pela primeira vez na história do planeta. Os mares estavam livres de piratas e uma grande era de comércio e viagem estava acontecendo, né? Rapidamente avançando. A Europa não gozou novamente de um período como esse de comércio, de viagens, até o século XIX, né? Depois de Cristo, que é, né, 2 séculos atrás, um pouquinho antes da revelação desse livro. Não obstante a paz interna e a prosperidade superficial do mundo greco-romano, uma maioria dos habitantes do império definhava em uma miséria sórdida. Então, a gente vai ver um pouco sobre essa questão, né? Ah, não era tudo as mil maravilhas. A Império Romano era rico, né? Mas a maioria das pessoas eram miseráveis, escravas, passavam necessidades. A classe superior, pouco numerosa, era rica e uma classe inferior, miserável e empobrecida, abrangia toda a massa da humanidade. Não tinha, naqueles dias, uma classe média, feliz e próspera, né? Essa classe mal estava começando a surgir dentro da sociedade romana. Então, ali, alguma coisinha estava começando a surgir, mas era pouca coisa ainda. As primeiras lutas entre os estados de Roma e da Pérsia, eles tinham sido concluídas, deixando a Síria nas mãos dos romanos, tá? Então, ali, a Pérsia, você sabe que é o Irã, lá tinha um reinado, né? Onde é que os romanos não foram depois, né? Mas eles deixaram a Síria, que era dos Leucídas, né? Deixaram nas mãos dos romanos. Nos tempos de Jesus, a Palestina e a Síria, eles estavam gozando de um período de prosperidade, de paz relativa e de grandes relações comerciais com as terras tanto do Oriente como do Ocidente. Então, eles negociavam tanto para lá como para cá, e de uma forma bastante grande. Os judeus né, estavam ali no meio. Os judeus eram uma parte da raça semítica mais antiga, que também incluía os babilônios, os fenícios e os cartagineses, né, que também negociavam. Só que os cartagineses, bem naquela época, eles eram inimigos declarados de Roma, que fica ali perto da Sicília, né, do outro lado. Eles sempre estavam de briga, Cartago e o povo italiano ali, né? Naquela época já. Aqui vocês têm uma noção do Império Romano, né, o que ele abrangia no tempo de Jesus Cristo, tá? Ó, aproximada época do nascimento de Jesus, o Império Romano, tá? Então, aqui é a Síria, aqui era o Império Persa, tá? Que é o Irã, que é por lá de lá, Mesopotâmia, né? A Antioquia, aqui tem o nome, mas depois toda essa região da Turquia foi chamada de Antioquia, né? E, e aí, então, havia toda essa ligação aqui, Jerusalém estava bem aqui, né? E Nazaré estava um pouquinho para cima aqui, onde é que tinha as estradas vindo de cima, de baixo e tal, né? Mas esse era o Império Romano nessa época de Jesus, tá? Durante o início do primeiro século depois de Cristo, os judeus eram, dentre os povos semitas, o grupo de maior influência. E aconteceu que eles ocuparam uma posição geográfica peculiarmente estratégica no mundo. Naquela época, né, que era governado e organizado para o comércio. Então, como o comércio fluía super bem, e daqui vinham as estradas do Oriente, né,
eles estavam nessa posição estratégica e daqui de barcos as coisas iam tanto para a Grécia, para o Egito, para Cartago aqui, né? Aqui estava Roma, então, o que eu falei que tinha aquelas brigas, né? Sempre pela proximidade. Aqui a Macedônia, que é acima da Grécia, Atenas, né? E aqui já tem a Gália, que hoje é a França, e a Espanha aqui, e aqui a Líbia, que teve esses dias, né? Esse terrível desastre de chuvas que morreu quase 20 mil pessoas. Muitas das grandes estradas ligando as nações da antiguidade passavam pela Palestina, que se havia tornado um ponto de confluência onde se cruzavam as estradas de três continentes. Os viajantes, o comércio e os exércitos, né, olha só, né, viajantes, comerciantes, exércitos, tanto da Babilônia como da Síria, do Egito, da Síria, né, da Grécia, da Pérsia e Roma, eles atravessavam a Palestina sem cessar já há tempos imemoriais, né? É colocado, com frotas de caravanas do Oriente, né, e passavam por alguma parte dessa região, indo para os poucos portos marinhos da extremidade oriental do Mediterrâneo, né, que é o Levante, onde é que fica aqui a Jerusalém, né, essa região aqui, tá? Aqui tem estradas daquela época, né, eu peguei e fiz um levantamento, né, que está falando como é que elas eram e tal. Assim, é o que se pensa e o que tinha, né? De onde barcos carregavam suas cargas para todo o Ocidente Marítimo. Então, o Ocidente Marítimo era toda essa região aqui. E mais da metade desse tráfego de caravanas passava por dentro próximo de uma pequena cidade, de Nazaré, na Galileia. Olha só, né? Onde é que fica mais ou menos, né? Aqui assim, deixa eu ver. Por aqui assim, ó, a Galileia, tá? Aqui tem o. Aqui, ó. Deixa eu pensar um pouco. Tá aqui o Mar Morto e um pouquinho para cima é o Lago de Genezaré, né? Então, passava por ali, né, esse pessoal. Embora a Palestina fosse a terra da cultura religiosa judaica e o local do nascimento do cristianismo, os judeus estavam espalhados pelo mundo, olha só, naquela época já, morando em muitas nações e fazendo comércio em todas as províncias dos estados de Roma e da Pérsia. Olha só, eles não atendiam só para o lado ocidental, mas eles iam para a Pérsia também, né? Então, os lugares onde que os judeus estavam fazendo negócios e fechando negócios, eles também já colocavam sinagogas, né? Pode-se dizer que a Grécia contribuiu com uma língua e uma cultura. Roma construiu as estradas e unificou esse império todo. Mas a dispersão dos judeus e as suas mais de 200 sinagogas e comunidades religiosas bem organizadas, espalhadas aqui e ali em todo o mundo romano, forneceram, de fato, os centros culturais do novo evangelho do Reino do Céu, que teve a sua recepção inicial nesses lugares e dos quais, subsequentemente, espalhou-se depois até os confins do mundo. Tá? Então, é interessante isso. Cada sinagoga judaica, ela tolerava uma faixa à parte de crentes que eles chamavam de gentios, né? Que eram, na realidade, homens devotos ou tementes a Deus, e foi nessa faixa, né, de prosélitos, né, de homens que vinham, buscavam, né, Deus, que Paulo fez, já quase convertidos, que Paulo fez a maior parte dos seus primeiros convertidos ao cristianismo. Até mesmo o Templo de Jerusalém possuía uma área especial decorada para os gentios. Havia uma ligação muito estreita entre cultura, comércio e o culto, entre Jerusalém e também Antioquia, né, que é ali para cima. Na Antioquia, o discípulo Paulo, né, os discípulos de Paulo foram chamados a primeira vez de cristãos. Então, interessante isso, ali na região da Turquia, né, a centralização do culto no templo judaico em Jerusalém, ele constituía não apenas o segredo da sobrevivência do monoteísmo deles, mas também a promessa de manutenção e disseminação para o mundo
de um conceito novo e ampliado daquele único Deus de todas as nações, Pai de todos os mortais. Então, o judaísmo, como a religião, a primeira religião que realmente se centralizou num Deus Pai único, ela centralizava isso, e o Templo de Jerusalém centralizava, então, aquilo que eles todos tinham. Vamos ver como isso acontece. Embora na suzerania romana, ou seja, né, sendo dominados pelos romanos, possuíam um grau considerável de autogoverno. Ou seja, eles podiam fazer as coisas, né, autogoverno. Mas as ideias de heroísmo e libertação de Judas Macabeus e a sua dinastia, que tinha acontecido ali um século antes, dois no máximo, né, ainda estavam bem presentes nas mentes dos judeus e tinha-se muito forte a ideia da vinda de um Messias libertador. Tá? Então, isso estava muito presente, principalmente nos sacerdotes, e a gente vai ver que eles realmente dominavam o povo. A sobrevivência da Palestina como um Estado semi-independente, ele era, na realidade, uma política externa do governo romano. Ajudava a manter o controle sobre essas estradas na Palestina e que ligavam a Síria ao Egito, porque os egípcios de vez em quando vinham e invadiam lá, né, a Palestina. Depois a Síria lá vinham também. Depois os gregos também. E agora os romanos então estavam dominando daquilo lá. Bem como os terminais ocidentais das rotas das caravanas entre o Oriente e o Ocidente. Então, a política romana, a degeneração do Egito e o enfraquecimento dos Seleucidas, que eram os sírios, tá? Diante da emergência do poder da Pérsia, né, explicam essa semi-independência. Então, Roma conseguiu um certo acordo de paz com a Pérsia, que acabou deixando os Seleucidas, os sírios, para o governo da Roma, né? E até eu fui atrás, eu digo, de onde é que surgiu esse termo Seleucidas? Na realidade, esse Seleucida aí era Seleuci, ou Seleuta, uma coisa assim. Ele era um general de Alexandre o Grande, né, o grego, que uns 300 anos antes tinha dominado tudo aquilo lá, até o Oriente e o Ocidente. E aí essa família, esses Seleucidas, eles se instalaram ali, né? E aí até fui ver, o pai dele, o nome dele era Antíoco. Por isso que quase tudo se chama Antioquia. Ele inventou um monte de cidades, fundou muitas cidades com o nome de Antioquia, né, por causa do pai dele, que era o Antíoco. Né? Só para essa é uma questão de história. Tá? Então, essa liberdade e independência foram intuitas, né? Eles, os judeus, eles achavam que não, que isso era atribuído, né, por serem o povo escolhido e que a interferência direta de Yahvé os ajudava a não terem problemas, né? Porque eles também, nem eles não conseguiam entender que eles também eram um povo pequeno em relação às grandes nações que estavam do lado e que guerreavam pra caramba, né? Então, tal atitude de superioridade racial tornou mais difícil para eles resistirem à suzerania romana quando finalmente ela se abateu sobre a terra deles. Então, eles se achavam os tais e, por fim, então, os romanos dominaram. Ainda assim, mesmo nessa hora triste, os judeus recusaram-se a compreender que a sua missão no mundo era espiritual e não política. Porque depois de, acho que foi 70 anos, não sei quanto tempo depois, os romanos foram lá e destruíram o templo, né? Foi aquilo que Jesus também falou, né? Foi destruído, né? E mesmo assim eles não se davam conta disso, né? Que a missão deles era espiritual e não política. Mas tudo aquilo que eles tinham já ajudou bastante. Os judeus encontravam-se extraordinariamente apreensivos e suspeitos durante a época de Jesus, nós estamos falando dessa época, porque estavam sendo governados por um estrangeiro, Herodes, o Idumeu, né? Que, insinuando-se com esperteza aos governantes romanos, tomou a si a suzerania da Judéia. Aí eu fui atrás para ver de onde é que são os idumeus, né? Então é do reino de Edom, que também faz parte dos hebreus, dos judeus, daquele povo tudo, né?
Ele era um dos filhos lá de Esaú, sei lá, né? Para quem vai olhar um pouco mais para trás. Até, para você ter uma ideia, é lá que é Petra, né? Tem bastante montanhas, o Parque Moab, até coloquei essa foto ali, né? Essa região bem sul do Mar Morto ali, que é uma região bem montanhosa. E esse povo, na realidade, esses idumeus, eles foram condenados pelos judeus hebreus, porque eles eram muito violentos, eles matavam muito, e machucavam os outros e tal. Então, eles foram condenados por alguma questão e eles não eram bem vistos. Então, o Herodes, ele era um idumeu. E ele pegou e conseguiu essa esperteza, assumir isso, né? Esta relação amistosa de Herodes com os romanos permitia também que os judeus viajassem com segurança pelo mundo, que iam até partes distantes do Império Romano e nações estrangeiras com as quais Roma tinha tratados, né? Levando também o novo evangelho do reino do céu. Então, isso é interessante. Mesmo sendo daquela forma, né, porque até tinha muitos gentios, né, nas outras sinagogas, além da de Jerusalém, mas mesmo assim esse pessoal tudo sempre vinham para Jerusalém, como é até hoje, né? Interessante isso. Herodes construiu o porto da Cesareia, que é um porto dos mais importantes, né, que eles têm lá, que ajudou a tornar a Palestina em um ponto de confluência das estradas do mundo civilizado. Herodes e Antipas, seu filho, construíram cidades na Galiléia, como Séforis, que é uma das maiores, entre muitas outras, tá? Não fui atrás para ver quais mais, mas Séforis é a principal delas. E Herodes, o filho dele, o Antipas, eles acabaram construindo muitas cidades e povoados. Os galileus não tinham lá muito prestígio, galileus da Galileia, né? Então, junto aos líderes religiosos, nem junto aos mestres rabinos de Jerusalém. A Galileia era mais gentia do que judia, quando Jesus nasceu. Então, Jesus nasceu, né, aqui nessa região da Samaria, aqui, tá? E aqui perto do lago de Cafarnaum, tá? Vocês conseguem enxergar, mas Nazaré fica por aqui, mais ou menos. Isso aqui é a Samaria, a Galileia. Seguindo, as condições sociais e econômicas do Estado romano, elas não eram da ordem mais elevada, mas reinava uma certa paz doméstica, que era bem disseminada, e a prosperidade era propícia para a auto-outorga de Micael. Tá? Então, não era perfeita, não era das mais elevadas, mas tinha essa paz interna, né? E deu certo que Jesus veio bem nessa época. No primeiro século depois de Cristo, a sociedade do mundo mediterrâneo, ela consistia em 5 substratos definidos. Vamos ver quais são. Esses são os É, substratos. Jorge, Oi, oi. o Robert, eu acho, o Roberto está com a mão levantada. Tá, vamos conversar. Oi, Robert. Ô, Roberto, ô, Jorge, Oi. por gentileza, eu acho que eu perdi essa parte. Não. Qual que é a diferença de judeus e gentios? Os judeus são o povo judeu ali, tá? Os gentios são todos aqueles de fora, mas que também acreditavam um pouco nisso, né? Só que eles não seguiam todos aqueles preceitos que os judeus tinham, aqueles 600 e poucos mandamentos, eles não eram obrigados a isso. Mas nas sinagogas tinha lugar para esse povo, eles tinham lugares reservados. Só não podia ir junto onde é que os judeus, os hebreus estavam lá. Certo. Então, Então eles eram judeus. vamos supor, a Galileia lá tinha muita mistura com o povo sírio, né? Era muita gente de fora, aquilo era uma mistureba brava. Que tinham outras crenças também, mas muitos gentios, né? Você vai olhar a palavra gentil, é aquele que aceita já alguma fé, que vem para próximo, só que os hebreus eram tão chatos com isso que eles se achavam acima, tinha que ser sangue deles, né? Não, ok. Me tirou a dúvida. Obrigado. Um pouquinho, né? Tá bom, obrigado, querido. Era o povo separado.
Então, quem são esses substratos sociais? O primeiro deles está constando como aristocracia. São aquelas classes superiores que tinham bastante poder, dinheiro, né? Eram os grupos dos governantes privilegiados, aquele pessoal que vivia no castelo e que tinham condições e os puxa-saco deles, né? O segundo grupo, o grupo de negócios. Então, esses eram os mercadores, banqueiros, negociantes, grandes importadores e exportadores do mercado internacional. Então, esse grupo também era formado por esse grupo de negócios que não chegava a ser da aristocracia, mas estavam por ali pertinho. 3, a outra, né, das 5, é a pequena classe média. Isso foi assim classificado, poderia ser talvez em outros substratos, mas a pequena classe média, que era um grupo bastante pequeno, mas bem influente. Ele constituía, aqui diz, a coluna dorsal moral da igreja cristã inicial, porque encorajava grupos a continuar seus ofícios, o comércio. Muitos fariseus pertenciam a essa classe de comerciantes, né? Aqueles que trabalhavam lá, os fariseus, dentro das sinagogas e tal. 4. O proletariado livre. Esse era um grupo de posição social baixa ou, dá para dizer, nula, né? Mas eles eram orgulhosos da sua liberdade, não deviam de satisfação para ninguém. Estavam em grande desvantagem, até porque eles tinham que competir com o trabalho escravo, né? Eles, então, não tinham, às vezes, não conseguiam trabalho. Classes altas dedicavam-lhes um certo desdém, pois consideravam eles uns inúteis, exceto para os propósitos de reprodução. E os escravos. Então, metade da população do Estado romano era de escravos. Muitos deles eram indivíduos superiores que rapidamente abriam caminho até o proletariado livre e mesmo entre os comerciantes, mas a maioria era medíocre e bastante inferior, né? Então, os romanos dominavam e escravizavam esse povo. Essa escravidão, ela, mesmo de povos superiores, ela era um aspecto da conquista militar dos romanos, isso era natural deles, né? E a igreja cristã inicial, né, o revelador nos conta, que em grande parte ele se compunha dessa classe mais baixa e desses escravos. Então, os escravos superiores muitas vezes recebiam salários e eles conseguiam, com essas economias, às vezes comprar sua própria liberdade, né? Muitos deles emancipados, eles até alcançavam altas posições no Estado, na igreja, no mundo dos negócios, né? Porque eram pessoas inteligentes, provavelmente de onde é que eles saíram. E foram exatamente tais possibilidades que tornaram a igreja cristã inicial bastante tolerante com essa forma modificada de escravidão. Então, por aquilo que Jesus colocou, isso ficou bastante tranquilo de usar esse pessoal e ter esse pessoal próximo. Não havia nenhum problema social generalizado no Império Romano. No primeiro século depois de Cristo, a maior parte da população considerava-se como pertencente ao grupo cuja sorte as levara a nascer. Havia sempre aberta uma porta através da qual os indivíduos talentosos, né, e capazes poderiam ascender nesses substratos, né, do inferior para os superiores na sociedade romana. Então tinha essa possibilidade se o cara era muito bom. Mas o povo em geral compunha-se de pessoas contentes com a sua posição social. E era o que tinham, né? Vamos tocando assim, tá? E não possuíam consciência de classe. O cristianismo não foi, em nenhum sentido, um movimento econômico, tendo como propósito melhorar a miséria das classes oprimidas, que é o que a gente muitas vezes vê hoje, né? Com alguns estudiosos religiosos que tentam trabalhar essa questão. Embora a mulher gozasse de mais liberdade no Império Romano, em todo o Império Romano, né? Na sua posição restrita, isso contradizia um pouquinho essa posição que ela tinha mais restrita na Palestina, porque lá era bastante, né, os homens que mandavam. Mas aqui diz que a devoção e a afeição familiar natural dos judeus, ela transcendia muito as do mundo gentil, né, que maltratavam, talvez, desconsideravam as mulheres,
deixava as viúvas, né, e os órfãos sem condições. A filosofia dos gentios. Os gentios eram moralmente considerados um pouco inferiores aos judeus, mas havia presente nos corações dos mais nobres, que diz, eu achei muito bacana essa parte, um solo abundante de bondade natural e potencial de afeição humana, né? Onde é que era possível plantar a semente do cristianismo, germinar, produzir uma abundante colheita de caráter moral e realização espiritual, né? Então, o mundo dos gentios de então se encontrava dominado por 4 grandes filosofias platonistas dos gregos, sendo elas. Agora, talvez isso vai te responder um pouquinho ao colega que perguntou, né? Quais foram essas? Os gentios tinham outras filosofias, outras religiões. Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, a primeira filosofia, tá, é a epicuriana, né? Esta escola de pensamento, ela era dedicada à busca da felicidade. Os melhores epicurianos não eram dados a excessos sensuais. Eles ensinavam que os homens poderiam fazer alguma coisa para melhorar o seu status terrestre e combatia com eficácia as superstições ignorantes. Então, cada uma delas tem pontos positivos e não. E Jesus achava muito interessante que Jesus via isso, né? Ele trazia para a luz os pontos positivos que ele via nas coisas e não falava muito daquilo que não era interessante, que depois a gente vai ver isso melhor nas religiões da época. Bom, os estoicos, né? Esses chegaram a influenciar o Paulo, inclusive, né? De Tarso. Esta era uma filosofia superior das melhores classes. Acreditavam que o controle do destino, razão, dominava toda a natureza, que a alma do homem era divina, aprisionada num corpo de natureza mal, de natureza física. Isso até hoje tem gente que pensa isso, né? Que poderia alcançar a liberdade, vivendo em harmonia com a natureza e Deus. Chegou a elevar-se até uma moralidade sublime, com ideais nunca transcendidos por qualquer sistema puramente humano de filosofia. Professavam ser a progenie de Deus, mas não tiveram êxito em conhecê-lo. Permaneceram apenas como uma filosofia, nunca se tornaram uma religião. O Paulo, né, o apóstolo Paulo, inclinou-se fortemente para o estoicismo, né, quando ele dizia: eu aprendi que em qualquer estado em que me encontro, devo ser contente, devo estar contente, né? Isso é um pouco estoico, essa ideia. Depois, a terceira é os cínicos, né, a cínica. Doutrina baseada em parte na filosofia de Diógenes de Atenas. Aí fui verificar, esse filósofo, ele viveu 400 anos de Cristo a 325 anos de Cristo, e que, por sua vez, trazia ensinamentos também remanescentes de Maquiventa Melquisedeque. Olha só que interessante. Diógenes de Atenas. Era considerado uma religião-filosofia e, de alguma forma, considerada algo como democrática. Eles pregavam nos campos, nas praças, nos mercados, a doutrina deles, segundo a qual o homem podia salvar a si próprio, se quisesse. Pregavam a simplicidade, a virtude, né? Estimulavam homens a enfrentar a morte destemidamente, basicamente preparar a população espiritualmente faminta para os missionários cristãos posteriores. Então, provavelmente, muitos desses gentios que depois viraram cristãos, né, podem ser aqueles que enfrentaram a morte, né, lá em Roma, em tudo que é lugar, depois a gente tem essas histórias todas registradas. Os céticos. O ceticismo afirmava que o conhecimento era falacioso e que a convicção e a certeza eram coisas impossíveis. Era uma atitude puramente negativa, né? A gente sabe que Jesus não era negativo, né? E nunca se tornou difundida de um modo geral. Então, todas elas eram filosofias semi-religiosas, muitas vezes revigorantes, éticas e até enobrecedoras, mas, em geral, acima da gente comum. As pessoas simples, muitas vezes, não conseguiam, tá? É que nos gentios também tinham pessoas com mais capacidade de entendimento e outras não também. Em idades precedentes, né, anteriores a tudo isso que nós estamos vendo aqui,
e o livro de Urântia fala isso, né? A religião era um assunto de tribo, ou até de nação, às vezes. Dificilmente era uma questão do indivíduo. Os deuses eram tribais ou nacionais e não pessoais, né? Esses sistemas religiosos proporcionavam pouca satisfação para as aspirações espirituais individuais de uma pessoa comum. Então, lá nos tempos de Jesus, as religiões do Ocidente, vamos falar agora um pouco de religiões que existiam naquele tempo, né? E como é que isso influenciou para que o cristianismo crescesse, andasse né? E por que as pessoas estavam tão ansiosas por isso, tá? Então, a primeira delas aqui que fala é os cultos pagãos, uma combinação da mitologia helênica e latina, de patriotismo e de tradição. Então, é uma coisa mais, talvez ainda um pouco dessa questão tribal, nacionalista, né? É uma combinação dessas coisas. 2, a outra religião, né? O culto ao imperador. Você sabe que alguns imperadores, né? Ah, eu sou o Deus, né? A deificação de um homem como símbolo do Estado era seriamente ressentida, principalmente pelos judeus e os primeiros cristãos, e desembocou diretamente nas perseguições amargas a ambas das igrejas pelos romanos. Então, muito das perseguições porque os cristãos, como os judeus, não aceitavam isso, né? O imperador dizia que ele era Deus e eles não aceitavam de forma alguma essa besteira. 3, a astrologia, que vocês já viram falar também, né? É uma pseudociência, ou seja, uma falsa ciência da Babilônia que desenvolveu-se como uma religião por todo o Império Greco-Romano. Mesmo o homem do século XX ainda não se libertou totalmente dessa crença puramente supersticiosa, né? Ainda tem gente que vai atrás da astrologia e vê o horóscopo e tal, né? 4, as religiões dos mistérios, né? O mitraísmo. Então, essas religiões, vamos falar um pouquinho mais sobre essa religião dos mistérios, tá? Eram muitas, tá? Eram religiões novas e estranhas do Levante que reduziam a gente comum e prometiam a salvação individual. Elas rapidamente tornaram-se crenças aceitas pelas classes mais baixas do mundo greco-romano, né? Fizeram muito para preparar o caminho para a disseminação rápida dos ensinamentos vastamente superiores do cristianismo, que apresentava para as pessoas inteligentes um conceito majestoso de deidade, associado a uma teologia excitante e uma oferta generosa de salvação para todos. Então, incluindo a média dos homens comuns e ignorantes, mas espiritualmente famintos daqueles dias. Então, as pessoas, elas estavam famintas e essa religião dos mistérios, que eram muitas, né? Nós vamos falar agora um pouco de cada uma delas, os preceitos delas, e ela realmente atraía as pessoas, e o que depois, né, pelo cristianismo, que era muito superior, né, realmente conseguiu ajudar bastante. As religiões dos mistérios marcaram o fim das crenças nacionais e resultaram no nascimento dos inúmeros cultos pessoais. Os mistérios eram muitos, mas eram todos caracterizados por algumas questões que nós vamos ver agora, tá? Então, isso que é o bacana. Cada pessoa podia escolher, eu acredito nisso. Então, esses aqui estão falando que uma vez nasceu um cara de uma virgem e tal, o cara falou isso, isso e aquilo, e eles seguiam aquilo lá. Então, era uma escolha que as pessoas tinham, e isso realmente atraiu as pessoas. Mas vamos ver quais é são as características desses mistérios, dessas religiões mitraicas, né? Geralmente era uma lenda mítica, um mistério, daí o nome, né? Em geral, esses mistérios diziam respeito à história da vida, morte e ressurreição de algum deus que eles inventaram, né? Como ilustrado no mitraísmo, que durante um tempo foi contemporâneo e competidor também, né, do culto cristão crescente de Paulo. E que mais? Os mistérios eram não nacionais, mas interraciais. Eles eram pessoais e fraternais, dando surgimento para irmandades religiosas em inúmeras sociedades sectárias.
Eu até acredito que hoje ainda exista, né? Tem ainda, né, sociedades fechadas, né, irmandades. Isso tudo começou naquela época, né? E caracterizadas também por cerimônias bastante elaboradas de iniciação e por sacramentos espetaculares de adoração. Os seus ritos e rituais secretos muitas vezes eram horríveis e revoltantes, né? Então, mas Jesus não olhava isso, ele olhava aquilo que podiam ter de bom, né? Que era essa questão fraternal, a questão da irmandade, né? Essas questões aí. Então, não importando a natureza das suas cerimônias, nem o grau dos seus excessos, esses mistérios invariavelmente prometiam a salvação aos seus devotos. A liberação, a libertação do mal, a sobrevivência depois da morte, uma vida duradoura em reinos abençoados além desse mundo de tristezas e escravidão, né? Parece assim uma historinha já que inicia o cristianismo para aquilo que nós temos hoje, né? Interessante. Então, a gente não deve confundir os ensinamentos de Jesus com os mistérios. A popularidade dos mistérios, ela revela a busca do homem pela sobrevivência. Quer dizer, o homem começou, naquele tempo, principalmente ali de Jesus, né, com as religiões dos mistérios, ele já estava naquela posição de buscar, né, a sobrevivência depois da morte. Isso ficou mais claro para seres humanos. Olha só que interessante. Retratando assim a fome e a sede real da religião pessoal e de retidão individual, que é o que está proposto hoje também para nós, né? Uma religião pessoal. Embora, só que está sendo proposto, mas com conhecimento, né? Que é o livro de Urântia, pelo menos, nos dá isso, ou então por uma fé que a gente consiga desenvolver e de forma inteligente, racional, consiga justificar. Então, embora os mistérios hajam fracassados em satisfazer adequadamente a essa aspiração, eles prepararam o caminho para o surgimento posterior de Jesus, que verdadeiramente trouxe a esse mundo o pão e a água da vida. Paulo, nós vamos entrar nessa questão, né, do apóstolo Paulo, em um esforço de aproveitar a adesão ampla dos tipos melhores das religiões dos mistérios, ele chegou a fazer, então, adaptações dos ensinamentos de Jesus. Isso hoje é a nossa igreja, né, cristã católica, principalmente. Ele fez muitas adaptações, né, no sentido de atrair, não por maldade, né, mas ele fez ajustes. No entanto, os ensinamentos de Jesus, o cristianismo, mesmo com as concessões de Paulo, eram superiores ao melhor dos mistérios. Vamos ver uns exemplos. Paulo ensinou uma redenção moral, uma salvação ética. O cristianismo abriu o caminho de uma nova vida e proclamou um novo ideal. Paulo abandonou os ritos mágicos e as cerimônias de encantamento. Então, uma grande parte dessas religiões dos mistérios tinha essas cerimônias ritualísticas, né, de encantamentos e tal. Então, Paulo tirou isso tudo fora, né? 2. O cristianismo apresentava uma religião que atacava o problema humano com soluções finais, né? Ele não apenas oferecia a salvação da tristeza e da morte, mas também prometia a libertação do pecado e a graça divina. 3. Os mistérios eram edificados sobre mitos. O cristianismo, como Paulo pregava, ele fundava-se em um fato histórico. A auto-outorga de Micael, o Filho de Deus doando-se à humanidade. Então, né, o Paulo disse, não, veio aqui, teve aqui Jesus, Filho de Deus, né? Ele falou isso, isso e aquilo, né? Então, ela ficou muito mais consistente a promulgação dessa nova fé, dessa nova religião, junto às pessoas que estavam tão ansiosas, né, buscando a salvação e uma vida depois da morte, alguma solução para as dificuldades, tristezas, dores dessa vida, que até hoje nós ainda estamos nessa aí, né? Então, no final do primeiro século antes de Cristo, o pensamento religioso de Jerusalém ele havia sido influenciado pelos ensinamentos culturais gregos, sendo que Jerusalém e o restante do Ocidente e do Levante, em geral,
adotaram a visão judaica oriental, ou o ponto de vista helenista modificado. O Levante são todos aqueles países que estão na costa oriental do Mediterrâneo, né? Israel, Síria, o próprio Egito, né? A Turquia ali em cima, né? Síria. Esses são os povos do Levante, né? E a parte ocidental, então, né? Já vai para a Grécia, já vai para, né? para a Itália ali, para Roma e ali para diante, tá? Então, eles adotaram, né, porque há uns 100 anos antes, esses ensinamentos culturais gregos já estavam influenciando nessa forma, nesse ponto de vista, porque os hebreus eles eram muito mais caxias, eram muito mais duros ainda antes, né? Isso vinha principalmente de quando eles estavam presos na Mesopotâmia, lá, Nabucodonosor e tal, né? Eles se determinaram a ser diferentes e tal, né? Escreveram sobre isso, e no começo realmente foi bem mais radical isso já estava assim, um pouco mais avançado, apesar de que eles continuam bastante radicais ainda. Nos dias de Jesus, tinham 3 línguas predominantes na Palestina. O povo comum falava algum tipo de dialeto do aramaico, né? Que era a língua que Jesus também falava. Era o povo comum, vivia no perto dos gentios, no meio dos gentios lá, né? Os sacerdotes e os rabinos, eles falavam hebreu, era a língua oficial do templo lá, né? E as classes educadas, os substratos melhores dos judeus, em geral falavam grego. Então, já o grego já começava a dominar ali. As primeiras traduções das escrituras dos hebreus, elas foram para o grego, responsável pela predominância subsequente da ramificação grega na cultura e na teologia judaicas. Então, foi traduzido, até porque grande parte das sinagogas estavam indo para o Ocidente, né? E esse pessoal tudo falava mais grego, romano depois, latim, né? Do que o próprio hebreu lá, ou o aramaico, que era uma língua, era na realidade um dialeto local mais, né? Então, quando os escritos educadores cristãos estavam para surgir, foi nessa mesma língua que eles surgiram. E isso tudo foi uma influência que determinou mais tarde a tendência do culto cristão de Paulo ele ir mais para a direção ocidental, para o ocidente, em vez de ir na direção do oriente. Então, por quê, né? Porque, como estava em grego, as primeiras evangelhos ali, tudo foi meio escrito em grego, a coisa já começou a ir muito para aquele lado lá. Então, embora as crenças judaicas helenizadas fossem pouco influenciadas pelos ensinamentos dos epicurianos, Epicure, né, é de Epicuro de Samos, século IV a.C., elas foram bastante afetadas materialmente pela filosofia de Platão e pelas doutrinas de autoabnegação dos estoicos, que é uma filosofia, né, de Zenão de Sítio, da Grécia, do século III a.C., e que na Bíblia está em Macabeus e Salomão, eles usam muito essa ideia mais estoica, né, de realidade. Muitos dos escritos do Antigo Testamento vão mais para esse lado. Tudo isso, porém, levou a uma confusão, até que o filho de Alexandria, né, que Arnofilo, nós depois tem, acho que até um documento para falar sobre ele especificamente. Jesus chegou a tentar visitar ele, mas acho que ele estava doente naqueles dias e tal, né? Mas ele harmonizou e sistematizou a filosofia grega e a teologia dos hebreus em um sistema compacto e bastante consistente de crenças e práticas religiosas. E esta era a realidade quando Jesus viveu, e cuja filosofia conjugada, grega e hebreia, né, Paulo utilizou como fundação sobre a qual ele construiu o culto cristão, mais avançado e mais iluminado. Então, o filho de Alexandria realmente fez a diferença. Filo, ele era um grande educador, né? Desde Moisés, nenhum homem vivera que houvesse exercido uma influência tão profunda sobre o pensamento ético e religioso do mundo ocidental. Moisés, né, praticamente escreveu como é que os judeus devem viver,
E Filo, depois disso, né? Acho que foi o quê? Uns 600 anos antes de Cristo, né? Moisés, se não me engano, 6 séculos antes, seria. Não estou errado, foi mais um pouco. Alguém sabe melhor do que eu isso? Moisés viveu? Pode falar. O pessoal está me escutando? Sim, eu acho que foi 600 anos, né? Eu acho que foi 600 anos antes, né? Porque, ou até um pouquinho mais, porque eu fico pensando em Abraão, que foi quase 2000 anos antes. Bom, dá para entrar ali na internet e pesquisar também. Então, Philo fez essa diferença, né, do pensamento ético-religioso do mundo ocidental. Ele viveu por volta da segunda metade do segundo milênio antes de Cristo. Então, um pouquinho de 600 É, anos antes, aham. mais ou menos isso. Acho que era 600, né? Aqui até fala na questão da combinação dos melhores elementos dos sistemas contemporâneos de ensinamentos éticos e religiosos, houve 7 educadores humanos que se destacaram. Aí ele cita eles aqui. Setart, que eu não sei quem é que é, se alguém souber pode me ajudar. Moisés, sabe? Zoroastro, todo mundo sabe. Lao Tse, né? Buda, Filo e Paulo. Né? Filo e Paulo são os dois últimos ali. Esse Setard, alguém sabe de onde é que é esse camarada? Que foi antes de Moisés, isso, né? Se isso foi depois de Abraão, Não sei. né? Eu também fui atrás, não consegui achar. Não está aparecendo aqui. É. As inconsistências de Philo, né, porque ele fez essa harmonização, mas ele acabou ficando com inconsistências, elas, aqui está dizendo que foram identificadas por Paulo de Tarso, né, que as eliminou sabiamente na sua teologia pré-cristã básica. Philo franqueou, né, abriu para que Paulo um caminho amplo para restaurar o conceito da trindade do paraíso, que muito já tinha meio se perdido na teologia dos judeus também, né, a trindade. Então, apenas em um ponto Paulo deixou de se manter à altura de Filo ou de transcender os ensinamentos desse rico e educado judeu de Alexandria, que foi a doutrina da expiação, né? Filho ensinava a necessidade da libertação e possivelmente visualizou a realidade da presença dos ajustadores de pensamento bem mais claro do que o próprio Paulo de Tarso. Contudo, a teoria de Paulo sobre o pecado original, as doutrinas da culpa hereditária e do mal inato e da sua redenção eram de origem mitraica, né? Então, tinha algumas coisas ali, tá? Mitraica, dos mistérios. Ele pegou alguma coisa dali, ou dele próprio, às vezes ele mesmo botava as ideias dele. Tendo pouco em comum com a teologia hebraica, Filo ou os ensinamentos de Jesus. Tá? Então, coisinho, Paulo, ele foi errou, né? Bom, Jorge, por volta dessa época de Cristo, porque Alguém está falando, acho. sou eu, Quem é? Fernando. Será que o termo filosofia, será que vem de filos? Que ele era, tu sabe, não, né? o termo filosofia é o amigo da filosofia, amigo da filo. Desculpa, viu, pela pergunta muito mais ingênua. Perdão. Eu não me lembro agora bem certo o que significa filosofia, mas acho que vem dali. Ilse, você quer falar alguma coisa, querida? Filosofia, amigo da sabedoria. Eu gostaria de perguntar, Jorge, sobre a diferença entre, desculpa, entre hebreu e judeu, se é questão de nacionalidade, religião. Qual a diferença entre hebreu e judeu? Ah, alguém me ajuda aí? Eu sei que eu tinha que ter ido atrás disso, mas os hebreus eram aqueles que estavam ali em Jerusalém. Judeus, eu acho que eram todos, né? Judeus vêm de Judá, então tinha um grupo que foi de Judá. Os Isso, a hebreus, tribo de Judá. Os né? hebreus eram todas as tribos, né? Eu entendo assim. Os Ah, hebreus eram todas as tribos. Eram E todas os as. judeus eram os que vinham da tribo de Judá, mas dá, certo. é, Ah, obrigada. É, agora,
Eu Será achei que você até podia me explicar uma achei que os coisa judeus eram mais que eu não resistentes. entendi direito? Roberto, É, desculpe, Silvane, fala. é assim, aquela parte que fala a respeito da religião não ter ido para o Oriente, ela foi para o Ocidente. Eu Sim. não entendi, eu nunca consegui entender por que que o Paulo não levou o cristianismo para o Oriente. É, foi aquilo que eu falei há pouco. Como há uns 100 anos antes de Jesus Cristo, a cultura grega já estava bem entranhada, começou a entranhar dentro da cultura judia, hebreia, né? A maioria das pessoas que tinham um pouquinho mais de condições sabiam falar grego. E elas começaram a escrever as coisas todas em grego. E depois Filo, que morava em Alexandria, ele fez a tradução do Velho Testamento, do Torá, para o grego, do hebreu para o grego. E aí, os evangelhos que viram depois, todos eles já foram surgindo na língua grega. Você não vai achar. Uns 200 anos, né? Ela foi surgindo na língua grega, que foi o que fez com que Paulo acabou indo mais para esse lado, para a Grécia, para Antioquia, né? Alexandria, e depois para Roma, né? Ele foi parar em Roma. Não sei se ajudei. Silvana, deu Entendi. para entender É um mais pouco? por, é mais por uma questão de idioma mesmo, né? É mais por questão Facilidade. de idioma, exatamente. É. É porque uma vez eu perguntei isso para um padre, ele falou para mim que era porque os orientais eram pagãos, mas não faz o menor sentido isso, porque Não, existe o não. paganismo também ali na Judéia, então, Se você lê o livro de Urântia, você vai ler que o Sete, que era um dos filhos de Adão e Eva, ele formou um grupo chamado Setitas. sim. E eles foram para o Oriente e para o Ocidente, para tudo que é lado. E eles fundaram também, e tanto é que boa parte dessa filosofia dos Setitas, ela chegou a se entranhar nas religiões, tanto orientais como ocidentais, né? Então, só que isso é Adão e Eva, 37 mil anos antes de Cristo, ali antes de hoje, né? 35 mil anos antes de Cristo, Eu vou anotar isso para pesquisar. Sete, né? E depois você vai também achar Melquisedeque, né? A história também é maravilhosa. E ele também vai falar sobre, porque os alunos e discípulos de Melquisedeque, eles encontraram, veja só, mesmo 33 anos depois, eles encontraram grupos de setitas ainda, que eram os sacerdotes, então, e acabaram também fazendo, Melquisedeque também mandou gente lá para o Oriente também, né? Como para o Ocidente, né? Então, muitas das religiões, que nem falou ali agora, alguma coisa do Melquisedeque de Maquiventa teve junto. E se você vai lá olhar em Buda, Confúcio, todas elas têm alguma coisa também que tanto os setitas como Sete, né? Como o Maquiventa conseguiram influenciar, tá? Mas aqui o Eles tam- cristianismo em si é o que a gente sempre fala. Na realidade, não deveria se chamar cristianismo, é paulinismo, né? Porque Paulo é né? um grande divulgador, mas isso não interessa, o nome que se deu e quem o fez. Sim, O importante é que é a filosofia de amor, de saber que existe um Deus único, a questão da trindade, que está muito presente hoje, que pelo livro de Urântia nos conta as revelações, que é mais ou menos por esse caminho. entendi. Obrigado. Moacir, Jorge, não queria falar? outro Não, detalhe é quando eu se diz caí e entrei de novo. Não se machucou? Não. quando se diz que Paulo, o cristianismo tendeu mais para o Ocidente, a pena que deixou o pessoal do Oriente, né, China, Japão, É, né, ficar é, é, afastado, a pena. algumas tribos lá da África, ou estando da Europa mais ao norte, né, demorou, né, os ensinamentos cristãos chegarem, né? É lamentável, né? Uhum. Essa essa pendência para o Ocidente em detrimento do Oriente, né?
mas Talvez, talvez demorou demais, né, chegar o cristianismo Pode não até. ter sido a época, né? Sim, talvez agora que, vamos supor, o livro de Urântia fala que vai ter que haver uma miscigenação cultural, de Sim. língua, de cultura, de religião. É, Isso vai acontecer com o tempo, quando nós tivermos que viver num planeta com uma gestão administrativa a nível global. E aí talvez isso volte novamente. exato. Roberto, meu querido. Só concluindo, Sim, a influência dos ensinamentos de Melquisedeque chegou até Confúcio, Buda, né, e sim, Zoroastro, né, sim. que estão concentradas mais no Oriente, né, Japão, China, Sim. Coreia, né, aqueles países lá da Ásia, né. É lamentável, né, que o É. cristianismo demorou chegar até esses países, né. Foi desses que precederam Jesus, e o próprio Jesus não conseguimos colocar lá. É isso. Roberto, Oi, boa noite, Jorge. Boa noite, boa pessoal. noite. Olha, eu queria fazer um comentário e duas perguntas. O comentário, alguém perguntou sobre a diferença entre hebreus e judeus. Talvez hebreus tenha mais a ver com a língua hebraica e judeus com a religião judaica. É uma hipótese. As minhas perguntas é, a primeira, você falou no Levante, Jorge. Da onde vem esse nome Levante? Eu faço uma hipótese que talvez esteja errada. O Sol, ele se levanta ao leste, e o Levante fica ali no lado leste do Mediterrâneo, onde o Sol se levanta. Será que é daí que vem o nome? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, posso fazer? Sim, Existe algum registro de Filos de Alexandria preservado até os nossos dias? É isso. ótimas questões. Não sei se consigo responder. O Levante eu fui olhar, mas quem são o Levante? Até fiquei pensando, mas será que é todo o Oriente, né? Não, são só os países que estão encostados no Mediterrâneo e que são bem na parte ocidental. Esses são os países do Levante. Até cita lá Egito, a própria Israel, Síria, Turquia, né? Não sei quais mais que entram ali, tá? A outra questão daí desculpe, além do Levante, o que que era a outra ainda? Filo, sobre filo. Sobre Filo de Alexandria, Não, eu não cheguei aí atrás, assim, realmente não fui aqui. Para mim está tão claro no livro de Urântia que eu acabei não indo atrás. Assim como aquele primeiro filósofo que tem ali, nós também não conseguimos achar em nada na internet. Mas quem sabe Neemias tem alguma resposta mais legal. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Não ia falar sobre aquela questão do hebreu, né? O hebreu, a palavra hebreu, Abraão já é chamado de hebreu. E, pelo que eu sei, isso deriva de Éber, né? Então, os descendentes de Éber eram chamados de hebreus. E tem a ver, sim, com o hebraico, porque todos eles falavam hebraico. E também tem esse nome, provavelmente, por causa do povo que falava essa língua, né? Os hebreus falavam o hebraico. Os ingleses falam inglês e assim por diante, né? Então, acho que o idioma ganhou o nome por conta do povo. Os hebreus surgem ali da descendência de Éber, e depois o personagem mais proeminente é Abraão, que dá origem ali ao povo hebreu. Ele teve o filho Isaac, depois teve Esaú e Jacó. Jacó tem o seu nome alterado para Israel, e aí começa a surgir então os filhos de Israel, que são as 12 tribos de Israel, os israelitas. E muito tempo depois é que essas tribos se dividiram, e uma das maiores tribos que ganhou proeminência ali foi a tribo de Judá, por conta da primogenitura, né? De acordo com a Bíblia, a primogenitura era algo muito importante, e os primeiros filhos de Israel foram perdendo a sua primogenitura. Primeiro era Ruben, depois Simeão, depois Levi, e Judá era o quarto filho. Mas como todos os outros perderam as suas primogenituras, então restou a Judá. Judá se tornou o primogênito de Israel.
E aí a maior tribo que se formou na região foi a de Judá, foi a que ganhou mais poder. É dali que surge, da tribo de Judá, surge o rei Davi e Salomão, que coloca, então, Israel no mapa, por assim dizer. Porque eles eram, né, um grupo de tribos pequenas, até que surge Davi e transforma eles em um império. E aí, por isso que o nome judeu, então, acaba tomando mais forma, e hoje o povo de Israel é chamado de judeu, por conta da tribo de Judá. Eu estava olhando ali, Roberto, Philon de Alexandria, o Wikipédia coloca bastante coisa ali dele, até acho que tem umas 3 dezenas de livros ou coisas que ele escreveu, e isso está registrado. Tem a data de nascimento dele, como ele viveu, só que é baseado em alguma coisa, um livro de 2012. Não sei se buscaram, mas eu acho que deve ter registro, sim. Ok, podemos ir adiante? Obrigado, Jorge. Obrigado, Neemias. Não por isso. Então, voltando à religião dos hebreus, tá? Então, por volta dessa época, né, Jesus Cristo, esse aqui eu achei interessante, mas eu acho que é só um comentário do revelador, né? Ele diz o seguinte, com uma estranha reviravolta de sentimentos para com os judeus ocorre em Alexandria. E desse antigo bastião dos judeus surgiu uma onda virulenta de perseguição, estendendo-se até Roma, de onde muitos milhares deles foram banidos. Todavia, essa campanha de deturpação dos fatos não se prolongou. Logo, o governo imperial restaurou total e amplamente a liberdade dos judeus em todo o império. Foi só acho que o documento fala, mas eu não consegui ir atrás ver se realmente aconteceu ou não, né? Mas o documento fala. Seguindo, então, em todo o vasto mundo, não importando por onde os judeus se encontrassem, dispersados por causa do comércio ou da opressão, eles mantinham de comum acordo seus corações centrados no templo sagrado de Jerusalém. Olha só que interessante. Isso ocorre até hoje, né? A teologia judaica sobreviveu do modo como foi interpretada e praticada em Jerusalém, não obstante haver sido, por muitas vezes, salva do esquecimento por intervenções oportunas de certos educadores babilônicos. Isso aqui também me trouxe uma certa curiosidade, né? Educadores babilônicos. Eu pensei talvez em Abraão e tal, mas sei lá. Assim, eu não me lembro de ter lido mais alguma coisa sobre essa questão dessa forma, né? Bom, em torno de 2,5 milhões de judeus dispersados eram dados ao hábito de vir a Jerusalém todos os anos, né, ou não, para a celebração das festividades nacionais religiosas. Quer dizer, isso ficou tão forte na cultura deles, né? E aí diz o seguinte: e não importando as diferenças teológicas ou filosóficas entre judeus do Oriente, os babilônicos, do Ocidente, os helênicos, né? Todos estavam de acordo sobre Jerusalém ser o centro do seu culto e sobre terem sempre esperança na vinda do Messias. Até hoje estão esperando, né? Mas foi o que manteve eles unidos, né? Focados, independente da cultura e tal, né? Nosso centro está lá, né? Em Jerusalém. E é o que vale, é o que aqueles pensadores dizem o que vale. Bom, agora nós estamos entrando na questão da relação dos judeus e gentios, como isso acontecia. Na época de Jesus, os judeus haviam chegado a um conceito bastante estabelecido da sua origem, história e destino. E tinham construído, o que ele fala aqui, como um muro rígido de separação entre eles próprios e os gentios. Vocês lembram que os gentios também são seres crentes e que buscam, né? Apesar de que os gentios tinham todas aquelas religiões, os mistérios, o estoicismo, enfim, todas elas. Mas os judeus ficaram tão regrados, principalmente com aquela questão que até hoje acho que é há 600 e poucos mandamentos, né? Tudo isso os separou tanto dos demais, talvez a própria questão
né, como é que chama, né, de cortar lá a criança quando é pequena, né, encarando todos os hábitos gentios como extremo desprezo. O culto seguia a letra da lei e entregavam-se a uma forma de hipocrisia baseada no orgulho falso da sua descendência. Eles faziam isso porque eles eram diferentes, eram descendentes de Abraão, então, né, formaram noções pré-concebidas a respeito do Messias prometido, ou seja, na cabeça deles, né, o qual viria como parte da sua história nacional e racial. Então, o Messias que eles estão aguardando tem que ser judeu, né? É o pensamento que tinha na época e que eu ainda vejo hoje de alguma forma, né? Os ensinamentos e práticas de Jesus a respeito da tolerância e da bondade iam contra a atitude bem antiga dos judeus para com os outros povos, né? Eles eram tolerantes e bondosos entre eles, mas os outros, eles, né, davam pontapé. Né? A gente vê aquelas histórias quando Jesus vai pedir água para aquela mulher e tal, né? Então, mas como, né? Você é judeu, como é que você vai conversar comigo, né? Nós nem somos considerados para vocês uma segunda raça, inferiores, né? Bem isso. Então, os quais eles consideravam pagãos. Durante gerações, haviam nutrido uma atitude para com o mundo exterior que tornou impossível a eles aceitarem os ensinamentos do Mestre sobre a irmandade espiritual dos homens. Jesus insistia muito nisso. E não estavam dispostos a compartilhar Yahvé em termos de igualdade com os gentios e, do mesmo modo, não se dispunham a aceitar como sendo filho de Deus um homem que ensinava doutrinas tão novas e estranhas do ponto de vista deles. Tá? Aquela imagem do lado ali é do Rio Jordão, tá? Escribas, fariseus e o sacerdócio mantinham os judeus em uma escravidão terrível de ritualismo e de legalismo. Uma escravidão muito mais real do que a do governo político romano. Os judeus da época de Jesus, eles não eram mantidos apenas sob o jugo da lei, mas estavam igualmente presos às exigências escravizadoras das tradições, que envolviam e invadiam todos os domínios da vida pessoal e social. Eu ainda vejo isso nas nossas igrejas católicas, às vezes, né? Apesar de ser uma das mais abertas, mas o domínio que os pastores e padres, às vezes, querem ter da sua comunidade, né? Dificilmente poderiam ver favoravelmente os ensinamentos de um homem que não hesitava em se contrapor aos dogmas que eles consideravam como ordenados pelo próprio pai Abraão. Moisés havia dado a eles as suas leis e eles não se comprometeriam em concessões. O primeiro século depois de Cristo, a interpretação oral da lei feita pelos educadores reconhecidos, os escribas, havia se transformado em uma autoridade mais alta do que a própria lei escrita. Ou seja, aquilo que Moisés deixou escrito já tinham extrapolado um monte de vezes e tinha que ser feito. Estas circunstâncias tornaram impossível aos judeus realizar o seu destino divino como mensageiros do novo evangelho da liberdade religiosa e da liberdade espiritual. Eles não podiam quebrar as cadeias da tradição. Jeremias dissera sobre a lei ser escrita nos corações dos homens. Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, falara sobre um novo espírito que viveria na alma do homem. O salmista orara para que Deus viesse criar um coração interior limpo e um espírito reto e renovado. Mas tudo isso era, de alguma forma, distorcido para aquilo que eles acreditavam certo, né? Então, quando a religião judaica caiu como vítima da estagnação da inércia tradicionalista, o movimento de evolução religiosa deslocou-se para o Ocidente, para os povos europeus. Então, para Roma depois, né? Assim, um povo diferente foi convocado, com ensinamentos que incorporavam a filosofia dos gregos, a lei dos romanos e a moralidade dos hebreus e o evangelho da santidade, da personalidade e da liberdade espiritual formulados por Paulo com base nos ensinamentos de Jesus. O culto cristão de Paulo, ele tinha na sua moralidade um sinal judeu de nascimento. Os judeus consideravam a história como consequência da providência divina, um trabalho de Yahvé.
Os gregos trouxeram ao novo ensinamento os conceitos mais claros da vida eterna. E a doutrina de Paulo havia sido influenciada não apenas pelos ensinamentos de Jesus, mas também por Platão e Filo. Na ética, ele se inspirou não apenas em Cristo, mas também nos estoicos. O Evangelho de Jesus, como foi incorporado no culto do cristianismo da Antioquia de Paulo, tornou-se uma amálgama dos seguintes ensinamentos. Então, agora, o que Paulo conseguiu trazer, né? Raciocínio filosófico dos prosélitos gregos do judaísmo, incluindo alguns dos seus conceitos de vida eterna, os atraentes ensinamentos dos cultos dos mistérios que prevaleciam, especialmente as doutrinas mitraicas da redenção, da expiação e da salvação por meio do sacrifício feito para algum Deus, a robusta moralidade da religião judaica estabelecida, o Império Romano do Mediterrâneo, o Reino da Pérsia e os povos adjacentes da época de Jesus alimentavam todos ideias imaturas e primitivas a respeito da geografia do mundo, da astronomia, da saúde e das doenças, e, naturalmente, ficaram impressionados com os pronunciamentos novos e surpreendentes do carpinteiro de Nazaré. As ideias da possessão pelos espíritos bons e maus, dos quais muitos viam-se como sendo possuídos, essa foi uma idade encantada, e todos acreditavam em milagres como acontecimentos bastante comuns. O revelador ainda nos informa o seguinte, que ele diz, tanto quanto possível... desculpe, aqui estou pulando agora dos judeus e gentios e estou indo para a última parte, que é os registros escritos anteriores, que nós vamos falar um pouco sobre os evangelhos, tá? Então, o revelador, ele diz o seguinte, olha, pessoal, tanto quanto foi possível, e em consistência com o nosso mandado, esforçamos-nos para utilizar e coordenar, em uma certa medida, os arquivos existentes que são relacionados com a vida de Jesus em Urântia. Embora tenhamos desfrutado do acesso aos registros perdidos do apóstolo André e nos beneficiados da colaboração de uma vasta hoste de seres celestes que esteve na Terra durante a época da auto-outorga de Micael, especialmente do seu ajustador, agora personalizado, tem sido o nosso propósito também fazer uso dos assim chamados evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, ele agora fala um pouquinho sobre essa questão, né? Os evangelhos, segundo Marcos, por exemplo, né? João Marcos, na realidade era o nome dele. Ele escreveu esse primeiro registro, excetuando-se as notas de André, o mais breve e o mais simples da vida de Jesus. Ele acrescentou que o mestre como um ministro, como um homem entre os homens. O seu registro é, na realidade, o evangelho segundo Simão Pedro, porque João Marcos, no começo, ficava mais com Pedro, e depois, mais tarde, ele ficou com Paulo. Sabendo quão consistente o mestre havia se recusado a escrever os seus ensinamentos, quando na terra e na carne, Marcos, como os apóstolos e outros discípulos, também hesitava em colocar isso no papel. Desculpe, por escrito, na época era papel, no papiro, né? Pedro, porém, sentiu que a igreja de Roma requisitava a assistência dessa narrativa por escrito, e Marcos consentiu em prepará-la então. E fez muitas notas antes de Pedro morrer, que foi em torno de 67 depois de Cristo, e ele levou mais ou menos um ano depois da morte de Cristo, lá em 68, e ficou pronto esse registro. Marcos escreveu recorrendo à própria memória e às de Pedro. Esse registro tem sido alterado consideravelmente, inúmeras passagens foram retiradas e algumas mais tarde foram acrescentadas com a finalidade de repor o último quinto do evangelho original, que foi perdido do primeiro manuscrito antes de haver sido jamais copiado. Esse registro foi feito por Marcos em conjunção com as anotações de André e as de Mateus. Foi a base de todas as narrativas subsequentes dos evangelhos que procuraram retratar a vida e os ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo Mateus, então, né? Vemos o de Marcos, agora vamos ver o de Mateus. O chamado Evangelho segundo Mateus é o registro da vida do mestre que foi escrito para edificação dos cristãos judeus, né? O autor desse registro procurou continuamente mostrar que, na vida de Jesus, muito do que ele fez foi para que pudesse ser cumprido aquilo que foi dito pelos profetas. O Evangelho de Mateus retrata Jesus como um filho de Davi,
apresentando-o como se houvesse tido um grande respeito pela lei e pelos profetas, o que não deixou de ser, né? O apóstolo Mateus não escreveu esse evangelho, tá? Ele foi escrito por Isador, né? Um dos seus discípulos que teve no seu trabalho a ajuda não apenas da lembrança pessoal de Mateus, mas também um certo registro que esse último havia feito sobre as palavras de Jesus, exatamente depois da sua crucificação. Mateus, então, fez um registro, né? Bom, até porque ele registrava as coisas, né, dos impostos, então ele fez. Esse registro de Mateus foi escrito em aramaico. Isador transcreveu, então, ele para o grego. Não houve a intenção de enganar ou acreditar que é obra de Mateus, mas naquela época era comum uma homenagem aos mestres, né? Esse aqui é o lago de Janeiro, Nazaré, né? O registro original de Mateus foi editado e recebeu aditamentos no ano 40 depois de Cristo, pouco antes de Mateus haver deixado Jerusalém para entrar em pregação evangelizadora. Era um registro particular e a última cópia havendo sido destruída num incêndio no monastério sírio no ano 416 depois de Cristo. Isador escapou de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ele, depois da invasão da cidade pelos exércitos de Tito, levando consigo para a cidade de Pela, que acho que é na Grécia, né, uma cópia das notas de Mateus. No ano 71 depois de Cristo, enquanto vivia em Pela, Isador escreveu o Evangelho segundo Mateus. Ele também tinha consigo os primeiros 4/5 da narrativa de Marcos. O Evangelho segundo Lucas, então, né, terceiro evangelista. O Lucas, o médico da Antioquia, em Pesídia, tá? Isso é lá na Turquia, gente. Era um gentil convertido por Paulo e escreveu uma história totalmente diferente da vida do mestre. Começou a seguir Paulo e aprender sobre a vida e os ensinamentos de Jesus no ano 47 depois de Cristo. Ele preserva muito da graça do Senhor Jesus no seu registro, pois ele reuniu esses fatos de Paulo e de outras pessoas. Lucas apresenta o mestre como um amigo dos publicanos e pecadores. Ele transformou em evangelho muitas das suas anotações e somente depois da morte de Paulo, Lucas escreveu no ano 82 depois de Cristo em Acaia. Ele planejou 3 livros tratando da história de Cristo e da cristandade, mas ele morreu em 90 depois de Cristo, ou seja, 8 anos depois, né? Paulo, pouco antes de haver terminado o segundo desses trabalhos, os Atos dos Apóstolos. O material de compilação desse evangelho, Lucas primeiro usou a história da vida de Jesus como Paulo a relatar para ele. O evangelho de Lucas, sempre lembrando, né, que Paulo também conversou bastante com Pedro, né? O evangelho de Lucas é, portanto, o evangelho segundo Paulo. Lucas, no entanto, teve outras fontes de informações. Ele não apenas entrevistou, olha só que bacana, né? Esse médico, Lucas, dezenas de testemunhas oculares dos inúmeros episódios da vida de Jesus. Olha que bacana. Os quais ele registrou, mas também possuía consigo uma cópia do Evangelho de Marcos, aquele primeiro, né? Que pelo menos 4 partes. Isso é os primeiros 4/5 da narrativa de Isador. E em breve o registro feito em 78 depois de Cristo em Antioquia por um crente chamado Ceres. Lucas também possuía uma cópia mutilada e muito modificada de algumas notas que supostamente teriam sido feitas pelo próprio apóstolo André. E, por último, o Evangelho de João, né? O Evangelho segundo João, ele relata grande parte do trabalho de Jesus na Judéia e perto de Jerusalém, que não consta em outros registros. Esse é o assim chamado Evangelho segundo João, o filho do Zebedeu, aquele mais novo, né, que Jesus deu a ele o encargo de cuidar de Maria, né, cuidar dela como se fosse o próprio filho, e que acabou vivendo, acho que 190 e pouco, 99 anos ele viveu, né? Então, João, filho de Zebedeu, embora não haja escrito, ele inspirou, né, esse evangelho. Desde a primeira vez que foi escrito, foi ditado várias vezes, de modo a fazê-lo parecer ter sido escrito pelo próprio João. Quando esse registro foi feito, João estava de posse de outros evangelhos e viu que muita coisa havia sido omitida. E desse modo, no ano 101 depois de Cristo, é porque ele era um pouco mais novo que Jesus, né? Ele era o apóstolo mais novo, né? Ele encorajou seu discípulo Natã
um judeu grego da Cesareia, a começar a escrever. João forneceu o seu material de memória e sugeriu que ele se baseasse nas referências feitas nos 3 registros já existentes. A epístola, conhecida como Primeira de João, foi escrita pelo próprio João como uma carta de apresentação para o trabalho de Natan, que Natan executara sob a sua direção. Todos esses escritores apresentaram retratos honestos de Jesus como eles o viam, lembravam ou haviam aprendido dele. E como os conceitos que eles tinham desses acontecimentos distantes também foram efetuados pela sua posterior adoção da teologia cristã de Paulo. E tais registros imperfeitos como eram, foram ainda suficientes para mudar o curso da história de Urântia por quase 2000 anos. Olha só, que interessante isso. Então, alguns esclarecimentos, né, que o revelador nos traz, eu acho que também vão ser talvez interessantes para depois, quando nós estudarmos o restante do livro, né? Então, ele diz o seguinte, que ao cumprir essa missão de reconstituir os ensinamentos e recontar a história dos feitos de Jesus, lancei mão livremente de todas as fontes e registros e informações do planeta. Minha motivação principal, é o que eu tenho escrito naquela frase lá na frente, né, foi de preparar documentos que viessem a ser esclarecedores, não apenas para a geração atual, né, mas também para gerações futuras. Do vasto estoque de informações disponível para mim, escolhi tudo aquilo que seria mais adequado à realização desse propósito. Tanto quanto possível, obtive minhas informações de fontes puramente humanas. Apenas quando tais fontes demonstraram serem insuficientes é que eu tive de recorrer aos arquivos supra-humanos. Sempre que ideias e conceitos da vida e dos ensinamentos de Jesus foram expressos de um modo aceitável por uma mente humana, eu dei preferência invariavelmente a tal modelo de pensamentos, aparentemente humano, embora haja procurado ajustar a expressão verbal de modo tal que melhor se conformasse ao nosso conceito da significação real e da verdadeira importância da vida e os ensinamentos do Mestre. Então, eu me ative, diz ele, né, tanto quanto possível, aos conceitos factuais e ao modelo humano de pensamento em todas as minhas narrativas. Sei muito bem que os conceitos que tiveram origem na mente humana tornar-se-ão ou tornar-se-iam, né, mais aceitáveis e serão de maior ajuda para todas as outras mentes humanas. Sempre que não me foi possível encontrar esses conceitos necessários nos registros humanos, nem nas expressões humanas, em seguida eu lancei mão dos recursos de memória da minha própria ordem de criaturas na Terra, os intermediários. E sempre que essa fonte secundária de informações também se mostrou inadequada, ele então recorria, sem hesitar, às fontes supraplanetárias de informações. Os memorandos que eu reuni, e a partir dos quais preparei esta narrativa da vida e dos ensinamentos de Jesus, independentemente do registro escrito da memória do apóstolo André, abrangem preciosidades do pensamento e conceitos superiores dos ensinamentos de Jesus, reunidos por mais de 2.000 seres humanos que viveram na Terra desde os dias de Jesus, até a época da elaboração desse texto de revelação, ou, mais corretamente dizendo, de restabelecimentos deles. Recorreu-me à permissão para fazer revelações apenas quando os registros humanos e os conceitos humanos falharam em fornecer um modelo adequado de pensamento. A minha missão de revelar proibiu-me de recorrer a fontes extra-humanas, fosse de informação, fosse de expressão, antes do momento em que eu pudesse atestar que havia fracassado nos meus esforços de achar a expressão conceitual exigida por intermédio das fontes puramente humanas. Os memorandos que eu reuni, a partir dos quais preparei então, conquanto haja eu elaborado esta narrativa de acordo com os conceitos que tenham de uma sequência efetiva para as organizações, a sua organização, e em resposta à minha escolha de expressão imediata e contando com a colaboração dos meus 11 companheiros intermediários agregados e sob a supervisão do Melquisedeque relator. Todavia, a maioria das ideias e mesmo das expressões efetivas que eu utilizei desse modo
tiveram a sua origem nas mentes dos homens de muitas raças que viveram na Terra, durante gerações sucessivas até aquelas que ainda viviam na época desse trabalho. Na realidade, eu tenho servido mais como um colecionador, olha só a humildade dele, né? E como um editor do que como um narrador original. Eu me apropriei sem hesitar daquelas ideias e conceitos, preferivelmente humanos, que me capacitaram a criar o retrato mais eficiente da vida de Jesus e que me qualificaram para restabelecer os seus ensinamentos sem par, por meio de um estilo de frases que fosse de maior proveito e mais universalmente elucidativo. Em nome da Irmandade dos Intermediários Unidos Urântia, desejo expressar o nosso reconhecimento e gratidão a todas as fontes de registros e conceitos que foram aqui utilizados para a elaboração desses nossos restabelecimentos da vida de Jesus na Terra. Isso aqui também ele tem a ver com o restante do capítulo 4, né? E assim, meus queridos, peço desculpas, foi um pouco maçante, mas, né, meu muito obrigado, tá? Muito Fico agradecido. maravilha. Fechou Foi com tudo chave menos de ouro. maçante. Foi muito bom, muito bom. Nossa, Muito bom, Jorge. Muito obrigada. que maravilha, viu? Que É, humildade eu desse maçante que revelador, né? Parabéns, Jorge. Concluiu com Obrigada. chave de ouro. daí eu já mandei para o Enímias também o exercício de fixação, e na semana que vem então nós vamos discutir um pouco mais, né, essas questões, para a gente ver. Eu vou tentar montar mais alguns para a gente discutir daí, né? Muito bom. Gratidão, Mas Jorge. é interessante, né? Oh, desculpe. Gratidão, Jorge. Muito obrigada. Mas deu para captar alguma coisa ou foi muito difícil? Sim, Não, foi muito bom, muito bom. Não, muito bom. Muito bom. Está como sendo modesto sempre. demais, viu, Jorge? Sua modéstia aí gritou alto, mas foi maravilhoso, viu? Puxa, maravilhoso. Você encerrou essa apresentação com, com essa humildade do revelador, foi chocantemente maravilhoso, viu? Supimpa. Mas deu para ter uma ideia, né, pessoal, do tempo de Jesus Cristo, como é que era as filosofias, a religião, como é que eram os judeus, como é que eram os gentios, né? Como é que os romanos dominavam. Uma pequena parte da história, né? Isso. Obrigado. Jorge, só uma pergunta. O revelador aí está dizendo que trouxe essas narrativas para servir não só para essa atual geração que o livro veio, né, mas para o futuro. Será que no futuro vai haver cristianismo? Porque as coisas estão mudando de tal maneira que é, 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 o cristianismo pode sofrer uma, uma alteração, né? E o livro durante vai fazer diferença no futuro, né? Porque ele também está destinado a daqui a 1000 anos, né? Como será essa época no futuro, hein, Jorge? Qual a sua conjectura a respeito dessas possibilidades Eu acho futuras? que não vai haver cristianismo do jeito que nós estamos vendo hoje. É mesmo. Eu acho que as pessoas vai chegar, vamos supor, é que nós estamos passando agora, o livro também fala isso, né, de um momento de evolução tecnológica bastante acelerado, e as pessoas, em especial os jovens, estão um pouquinho que nem na época de Jesus, né? Não, mas o que eu tenho basta, né? Vou me divertir, quero conhecer mais, até porque eu vejo em mim mesmo, busco conhecimento, busco, mas é pouco sempre tem mais, né? Então, mas eu acho que essas revelações, Fernando, vão realmente fazer a diferença, acho eu. Que elas vão ser incorporadas a novas filosofias humanas, de uma outra forma, não como uma religião católica, evangélica, mas, né, de uma forma que isso vai ter que ser aprendido, discutido, isso eu acho que sim. No documento 196, lá no final, né?
o revelador propõe uma, uma futura reforma no cristianismo, né? Eu acho que vai ser bem mais impactante, como ele fala lá, né? É, vai ser mais impactante do que no tempo dos reformadores da Idade Média, né? Porque ele propõe lá que haverá uma reforma e com é, uma profunda, vai ser como uma explosão profunda, né, na humanidade. Então, não é para a nossa época ainda, né? Porque o Não, livro de Dante precisa tomar muito, lançar muita raiz, né, para que essa reforma, né, no futuro aconteça, né? é 700, 800 anos. A gente vai ver isso. Verdade. Moacir, está falando conosco, Moacir? Aí, agora sim. Agora Viu, sim. Jorge? Eu vou me tornar, acho que, repetitivo, Né? porque, assim, não é opinião minha. Eu vi esses dias um rabino falar que os judeus estão no ano 5.700, não sei quanto, agora eu não tenho o número exato, mas que daqui a 3 gerações, mais ou menos, uma média de 72 anos, cada geração, nós chegaremos ao milênio, como é que se diz? O sexto milênio. E não que os judeus, segundo esse rabino, porque muda muito a ideia dele, de rabino para rabino, que o Messias virá não como homem, mas exatamente o que você falou dessa religiosidade, dessa religião, porque o homem vai ser, nesse sexto milênio, quer dizer, do sexto ao sétimo, o mundo vai modificar completamente. Então, é essa a chegada do Messias, aspas, né? Mas eu achei interessante isso, e exatamente o que você falou agora, é mais ou menos bate com essa ideia aí, né? São 4.000, aliás, 5.700 e poucos anos, mais 3 gerações, então 6.000, e que o homem, daqui a 270 e pouco, ou quase 300 anos, ele vai se conscientizar de que o que nós estamos fazendo hoje com a natureza, com o mundo, com o ser humano, não vai ser mais possível fazer isso. Então, o homem vai se conscientizar disso e, provavelmente, nesse sexto milênio, o homem vai chegar a uma conclusão de que ele tem que modificar. Esse seria o Messias ou alguma coisa parecida com isso. Não é ideia minha. Isso foi o que eu entendi que esse rabino falou. Seria isso. Jorge, parabéns, foi valioso o que você fez hoje. Se deu para captar alguma coisa, fico feliz. Nossa, foi maravilhoso, foi muito bom. Bom, Todo mundo pensando, Jorge. Eu acho. É. Ninguém entendeu nada. Todo mundo preparado para a aula que vem. Temos que discutir Dando Todo alguma mundo coisa. se preparando. informa, aula. o Moacir, fazer uma brincadeira. Informa aí pro Rabino que o Messias já veio há 2.000 anos. Veio e fez o que tinha que fazer. E já se Mas foi. é aquilo que eu falei. Aí foi uma coisa que o Rabino falou, Sim, que chamou a e atenção. o judaísmo também tem várias vertentes, né? Nossa, então nem vamos entrar nesse mérito que não compete nem a nós cristãos, né? Essa questão de anos, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000, isso é uma coisa bem humana. Exatamente isso. Não tem nada a ver, né? Se daqui a 200.000 anos, 250.000 anos que ele está falando que a gente vai ter uma mente melhor, eu espero que seja antes, né? Seria bom, né? Mas eu tenho brincado com as pessoas, né? Fica tranquilo, daqui a 500 anos vai estar melhor. Então, é. Mas vamos Mais lá. alguém tem algum comentário? Ou alguma Lígia, pergunta? Se não,
tem como você fazer uma prévia de como vai ser? Porque você disse que essa aula nos preparou para na próxima semana, né? Para a próxima Não, aula. não me dá uma carga tão pesada, não. Vamos só discutir isso aqui. Vocês podem trazer algo também, vocês vão ter isso liberado, esse material, né? A Neemias vai provavelmente colocar, eu já deve ter colocado lá na escola. Então, tem uma olhada para trazer discussões, tá? É que isso aqui é uma metodologia nova que a escola resolveu adotar para, talvez para a coisa entrar um pouquinho mais, né? Porque uma aula expositiva, que nem uma live, que nem a gente faz aqui, você não capta lá tanto assim, né? Você está escutando alguém falando, você tenta entender e vai indo, alguma coisa tu pega, outras não. Então, na discussão é melhor sempre, existem muitas metodologias, né? Mas, Mas, viu, Jorge, eu achei assim bastante suave e fácil o entendimento e uma coisa mais light, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vai, até acho, desculpe, umas aulas aí que nós tivemos aí, quando nós vamos falar da compreensão de Deus, do infinito, não sei o quê, faz uma miscelânea na cabeça que a gente acaba ficando com mais dúvidas, né? E da é que forma que você expôs coisas hoje, que a isso gente não entende. então, isso se tornou uma coisa assim leve, tranquila e gostosa. Então, vamos dormir hoje num soninho muito tranquilo e gostoso. Foi excepcional a forma. Até acho que essa forma que você está fazendo, porque você é craque nisso, a sua forma de interpretar e passar para os outros é uma forma assim, como é que se diz, bastante simples e, como eu falei, o termo, não acho outro termo, né? Mais light, assim, para a compreensão nossa. Porque o livro de Urântia, realmente, se a gente for ler no pé da letra, você tem que ler, você lê 20 vezes o livro e vai ter 20 mil dúvidas. É difícil, né? Não tiver Então, alguém nós lá. temos que partir para essa forma, acho eu, né? Algumas vezes. Eu não digo tudo, nós temos que encarar exatamente o conteúdo lá, o que diz, né? É difícil, é É que difícil. tem documentos mais complexos e outros nem tanto. Esse documento, por isso que eu digo, no começo falei, foi um presente, assim, porque ele fala de história, né? Eu gosto de história. Sim, exato. Então, eu consegui achar algumas coisas que estão registradas pela humanidade. No próximo já vai falar especificamente da infância de Jesus Cristo, que não tem registro nenhum, né? Pois. E vai ter que se virar nos 30, lá que não vai ser fácil. Acho que é essa aí. Eu mesma. Mas é fácil também. Para quem lê o livro, é bastante fácil. Agora, se está tomando contato pela primeira vez, realmente fica mais difícil. Mas se já tem o hábito da leitura, vai ser bem facinho. É que o livro não é pequeno, né? Então é sempre completo. Uhum. E para quem está começando, olha, Para quem está começando, é uma pedreira. é uma pedreira. Os colegas vão dizer, não, Jorge, nem fala. É que eu dou vontade de despejar tudo, né, que eu sei, que eu li. Não funciona. Se eu mandar alguém começar a ler o livro, eles leem 2, 3, 5 páginas e é muito difícil para eles. E para. E aí, se você não tem grupos presenciais ou coisa assim, não vai adiante. É uma pena isso. Tem que cada um achar. E pode ver, todo mundo que foi para o livro, ele teve experiências outras anteriores, de espiritualidade, de espiritismo, ou pessoas que leram muito, que não se conformam com todas as explicações, que vêm para aqui. Então, sabe, Vem alguns parar aqui. aceitando, mais, né? Vem É parar. isso mesmo. Perfeito. Aqui foi feriado hoje, pessoal. Aqui hoje É o estamos dia de do gaúcho, né? cavalo e bombacha. Isso, parabéns pelo dia do gaúcho. Parabéns, Tchê. O que é o dia do gaúcho? É alguma revolução ou é o quê? Na realidade se usa 20 de setembro, eu acho que foi, A não foi, Revolução Farroupilha, não foi? É a farroupilha? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas mas acho que foi Também o não sei. término da Revolução.
E aí se Legal. comemora isso. Né? Aí, aqui todo mundo sabe cantar o hino rio-grandense. Legal. Inclusive, né, eu estava olhando nos outros países, tudo, o pessoal fazendo churrasco, fazendo costelão lá em Okinawa, no Japão, outros fazendo lá perto da Finlândia, na Noruega. São Legal. Você como consegue as carnes ainda. Uma aurora precursora, o farol da liberdade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor valor constante. nesta ínfia e injusta guerra. Sirva nossas Nossas façanhas montanhas de de modelo a toda. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa Boa noite semana a para todos. todos. Tchau, Muito tchau. obrigada. Boa noite, Beijo a obrigada a todos. todos. Boa Beijo noite. no Boa coração. semana. Boa Boa noite. noite a todos. Boa Até noite. semana que vem. É. Tá bom.